Olá, turma, bom dia. Tudo bom com vocês? Vamos lá, que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre antropologia forense, tá certo? Esses temas que nós vamos começar a falar agora, como eu já havia falado para vocês, eles são temas mais práticos dentro da medicina legal, tá? Então agora a gente vai começar a recorrer um pouco mais também a outros vídeos suplementares. Nós vamos ter a participação de profissionais nas nossas aulas, de profissionais da área da medicina legal. Então, no dia 7, nós já vamos ter uma live sobre medicina legal com uma médica, tá bom? Uma professora que é médica. Então, ela vai dar uma outra visão da disciplina para vocês. Mas enfim, gente, antropologia legal é um assunto bastante importante para a medicina legal e ele vai começar a tratar de aspectos mais práticos, tá? Basicamente, esse eixo da medicina legal ele está relacionado à identificação, né? Então, a identificação de seres humanos. Então, a gente pensa sempre tenta fazer aquela relação com as atividades que o IML, né, o IMOL, ele executa, né? Então, eventualmente é encontrado aí o corpo de alguém, um cadáver, seja um cadáver em estado de decomposição ou moçada, né, já em estado bastante avançado, é, existe todo um trabalho do Estado de fazer o reconhecimento, que é o que? A verificação de quem era aquela pessoa, né? A determinação da identidade dela. Então, essas questões relacionadas à identificação que vão estar, vai ser, na verdade, o cerne desse pedacinho da disciplina que é a antropologia forense, tá bom? Então, apenas para que a gente possa ir se familiarizando com a questão, deixa eu sair daqui, e pronto, para atrapalhar menos. A antropologia, ela tem dois enfoques, né? Então, a antropologia é a ciência do ser humano, né? Estuda o ser humano. E aí você tem a vertente da antropologia cultural e da antropologia física, que é o nosso enfoque, né? Então, é o estudo das características humanas, para que essas características ajudem, então, na determinação da identidade das pessoas quando for necessário, ok? Então, apenas para que vocês possam se familiarizar. Então, o conceito de antropologia forense, trouxe aqui algumas das questões que falam um pouco acerca desse conceito e da delimitação do que é esse estudo, né? Então, primeiramente, é a aplicação prática ao direito de um conjunto de conhecimentos de antropologia geral, visando principalmente as questões relativas à identidade médico-legal e à identidade judiciária ou policial. Então, é a área científica que estuda restos mortais. Tá? Resulta, não só de mortes, tá, gente? Mas boa parte da atividade vai estar voltada para os restos mortais. Resulta da aplicação de conhecimentos de antropologia às questões de direito no que diz respeito à identificação dos restos cadavéricos, quando houver esse enfoque, né? Claro que eventualmente vai ser necessário identificar pessoas vivas também, né? Então, às vezes a pessoa tem uma condição de doença mental e ela está, digamos, desorientada e é preciso fazer essa identificação, né? Também podem ser utilizados elementos da antropologia forense. Então, gente, essa pesquisa antropológica, ela permite reconhecer, né, conhecer de novo, afirmar, admitir como certo a identidade antropológica pelas técnicas antropométricas, né, a identidade civil em razão de informações peculiares que aquela pessoa tem e que sejam imutáveis, que possam caracterizar cada indivíduo. Aí a gente vai ver questões aqui como arcada dentária, papiloscopia, né, exames de DNA, identificação e caracterização para identificação através da íris, que são elementos que vão denotar especificidade dos indivíduos, né? Então existem alguns princípios que vão ser seguidos aí, ok? Então, ó, a análise antropológica de cadáver ou restos, tá? Então visa a identificação e reconstituição daquele indivíduo, né? Então saber quem era essa pessoa, ou como ela era fisicamente antes da morte,
a determinação da idade, do sexo, da estatura, do peso, da filiação racial, que aqui aparece como um critério interessante, porque apesar da gente ter, né, a gente discutir essa ideia de raça, né, que tem a raça humana, nós sabemos que cada tipo, né, físico humano ele vai ter algumas características específicas. Então, isso também é importante para poder fazer a determinação da identidade de um cadáver, por exemplo, né? Então, se aquela pessoa tinha alguma patologia visível no seu corpo, o histórico médico dessa pessoa e outras características, tá bom? A antropologia forense ela também é utilizada para ajudar na identificação da causa da morte, né? Obviamente, nos casos de homicídio principalmente. E a questão da identificação, que é, digamos, o cerne da atividade da antropologia forense, vocês vão já entender por quê, tá bom? Então, para a análise antropológica de cadáver ou restos, na busca dessa identificação, algumas questões sempre são feitas. Por exemplo, esses restos são humanos? Né? Quantos são os corpos, no caso de haver mais corpos? Né? Qual é o sexo, qual é a idade, a raça, a estatura, né? A quem pertence esse corpo? Né? Qual foi a causa da morte e qual foi o tempo da morte? Então, essa questão do tempo da morte também é algo que vai ser bastante estudada aqui na antropologia forense. Por quê? Porque após o fenômeno da morte, o corpo humano ele apresenta fenômenos específicos, que são chamados fenômenos cadavéricos. Então, a rigidez do corpo, né, o inchaço, os edemas, a coloração. Então, vai haver algumas características que devem ser observadas aí que vão auxiliar na determinação desse tempo da morte, tá certo? Então, a premissa que a medicina legal parte para realizar a identificação, a primeira premissa, né, é que apesar de todos os humanos adultos terem os mesmos 206 ossos, não existem dois esqueletos iguais. E aqui a gente está falando de casos em que nós já temos a alçada, né? Então você não pode mais identificar as pessoas pelo aspecto físico delas, porque já houve a decomposição. Então existe uma doutrina chamada constitucionalista que vai trazer essas premissas, ok? Entre elas, todos os indivíduos são diferentes, né? Não há duas pessoas iguais, por mais que a gente tenha a mesma, digamos, mesmo formato, a mesma constituição, todos os esqueletos eles vão ser diferentes. Então, segundo essa doutrina demonstra, né? Então, o mesmo indivíduo é diferente em si, mesmo a cada momento, né, em condições. Então, ele mesmo, ao longo do tempo, ele vai sofrer algumas mudanças, mas essas mudanças não vão descaracterizá-lo, tá? Pelo menos via de regra. Então, o indivíduo é uma unidade, na verdade é 3. As diferenças individuais obedecem a determinadas leis, né? Então, conforme a pessoa vai crescendo, isso vai sendo modificado, se ela sofre um acidente, tem várias situações, né? Também a pessoa ela não vai conservar características iguais para sempre. Então, o indivíduo é uma unidade, havendo indissolúvel correlação entre suas diversas partes e funções. 5. Dentro das diferenças, há semelhanças que permitem agrupar os indivíduos em tipos. Tá? 6. O conhecimento do indivíduo normal deve preceder e servir de base ao estudo ao indivíduo patológico, né? Obviamente. Então, você analisa sempre quais são os aspectos normais e depois você vai para as especificidades, né, que decorrentes de alguma doença em cada indivíduo. E 7, a gênese das doenças, as reações individuais têm importância igual ou superior às causas externas. Então, você tem que verificar, por exemplo, se aquela pessoa que vai ser identificada, se ela tinha alguma doença, alguma deformidade crônica, né, seja genética, congênita, ou se foi desenvolvida por conta de fatores externos, como um acidente, por exemplo. Tá bom? Então, nós temos aqui algumas etapas para a antropologia forense. Então, primeiramente, nós temos a arqueologia forense,
que é quando é feita a escavação no local em que se encontra o corpo, para verificar se há algum elemento que possa auxiliar na identificação dessa pessoa. Depois vem a fase da antropologia social, que consiste na coleta de informações ao redor da área do crime, né? Então, entrevistas das pessoas da região, consulta em arquivos diversos e, enfim, uma investigação no seio social para reunir elementos que ajudem a identificar a pessoa. E num terceiro momento, existe a investigação laboratorial. E aí vai ter algumas técnicas, por exemplo, osteologia, paleopatologia, tafonomia, em que pode ser feita a reconstrução facial do cadáver e superposição fotográfica, né? Então, lá no IMOL, vocês vão observar, se um dia de conseguir fazer uma visita, né? Eu estou tentando ainda contato com eles para ver se pelo menos uma visita virtual rola. Mas eles têm, por exemplo, um aparelho de raio-x. Né? Então, existe o aparelho de raio-x para quê? Para fazer o raio-x dos esqueletos das pessoas, para fazer esse tipo de comparação. Então, por exemplo, esse tipo de ferramenta vai ser muito útil quando for necessário fazer a identificação por meio de comparativo de radiografia da face, né? Então, você vai no dentista, você fica ali armazenado o raio-x dos seus dentes, né, que geralmente o dentista pede, e aí, posteriormente, caso venha acontecer alguma coisa com essa pessoa e ela não tenha como ser verificada, esse é um dos elementos que pode ser utilizado. Então, você pega o raio-x do cadáver e o raio-x da pessoa que se desconfia que é, né, o corpo. E aí, você faz o comparativo. Então, é um método bastante eficiente porque as arcadas dentárias não são iguais. E lá no raio-x do dentista vai aparecer as especificidades daquela pessoa, certo? Então, gente, identidade, a ideia de identidade. O que é a identidade? É o conjunto de caracteres físicos, funcionais ou psíquicos, normais ou patológicos que individualizam uma pessoa determinada, tá bom? A identificação, por sua vez, é o conjunto de procedimentos, né, diversos para individualizar uma pessoa ou objeto. Ou seja, existe uma diferença aqui. A identidade, né, é aquele conjunto de características que vão individualizar uma pessoa. O que caracteriza a minha identidade, por exemplo? Né? O meu nome é Daniele, eu sou professora da UFMS, eu trabalho com direito, então são algumas características que vão fazer a minha identidade, digamos assim. E a identificação é o conjunto dos procedimentos que vão ajudar a chegar a essas informações, certo? Então, são coisas diferentes. E aí nós temos também o reconhecimento e a identificação como sendo duas coisas separadas também, tá? Então, o reconhecimento é a identificação empírica. Por exemplo, é encontrado alguém morto, né? E aquela pessoa está em boas condições, ela não decompôs ainda, né, o corpo. Então, essa pessoa é levada para o IML, esse cadáver, e aí a família vai lá e olha, né, e vai dizer, não, é o fulano mesmo, né, porque dá para identificar através desse reconhecimento. Então, esse reconhecimento é identificação empírica, você olha e diz que aquela pessoa é quem ela é, tá? E aí a identificação, por outro lado, é quando é necessário realizar aquele reconhecimento científico, que é aplicar uma das técnicas científicas para chegar à identidade da pessoa, porque não é mais possível fazer o reconhecimento empírico, tá bom? Então, identidade é uma coisa, identificação é outra, reconhecimento é outra coisa e identificação outra coisa. Então, tenho bastante marcada essa diferença, que são diferenças bastante importantes para a nossa disciplina, tá bom? Também vocês vão encontrar na literatura a diferenciação de identificação genérica e identificação específica. Então, a genérica compreende a determinação da espécie, raça, idade, estatura, etc. Determinação de características gerais da pessoa. E a identificação específica, que é a pesquisa daquilo que possa ajudar a individualizar aquele indivíduo. Por exemplo, cicatrizes, tatuagens, sinais profissionais, mutilações que aquela pessoa poderia ter. O que é sinal profissional, né? Então, por exemplo, um músico,
dependendo do instrumento que ele toque, ele vai ter algumas características. Então, ele vai ter uma falha aqui na impressão digital, se ele trabalha com instrumentos de cordas, né? Ou se ele for um flautista, ele vai ter um calinho na boca. Se ele trabalha com um determinado tipo de trabalho manual, né? Então, ele pode ter características nas mãos. Então, esse tipo de sinal também é identificado aqui para fazer essa identificação específica, tá bom? Gente, vou deixar aqui para vocês um vídeo muito legal de um professor de Brasília que faz a explicação acerca desses 3 princípios da identificação. São os princípios básicos, tá? A unicidade, a imutabilidade e a perenidade. Então, vocês vão assistir esse vídeo para entender melhor esses princípios, que são bastante importantes, mas eu já dou uma dica para vocês acerca do que vocês vão encontrar. Unicidade é um princípio da identificação que vai dizer, primeiramente, que cada indivíduo é um indivíduo singular, único, né? Que ninguém é igual ao outro. Mesmo os gêmeos, mesmo os gêmeos univitelíneos, né? Que seriam gêmeos idênticos, eles têm as suas diferenças, tá bom? Então, unicidade. A imutabilidade significa que as características de cada indivíduo, elas tendem a não ser modificadas ao longo do tempo. Lembrando que isso é um pouco relativo também, porque, enfim, a arcada dentária de uma criança de 5 anos é bem diferente de quando essa mesma pessoa venha a ter mais idade, a ter 60 anos, ou 50 ou 40. Então, você tem as diferenças aí. Mas, a princípio, a gente pode dizer que essas características elas são imutáveis. Por exemplo, né, as nossas impressões digitais, elas tendem a ser a mesma até o final, as mesmas até o fim da nossa vida. Então, a perenidade, por sua vez, ela vai dizer que essas características elas permanecem ao longo do tempo. Elas não somente não se modificam substancialmente, mas elas permanecem ao longo do tempo. Então, assistam um vídeo para vocês terem uma dimensão um pouquinho melhor sobre esses 3 princípios, que está bastante interessante. É um vídeo curtinho, 8 minutos, se eu não estou enganada. Tá? Então, nós temos como métodos de identificação métodos simples e os métodos mais complexos, que são os métodos científicos. Tá? Então, aqui nos métodos simples, nós temos a verificação da célula de identidade ou registros, né? Você pegar a foto da pessoa, comparar com algum outro tipo de registro, fotografias, testemunhas, né? Como eu falei, a questão do reconhecimento, a confecção de retratos falados, né? A análise de vídeos e sinais individuais, características individuais de cada um. Essa foto é bastante engraçada porque faz parte de um caso bastante curioso, que foi a identificação desse senhor através desse desenho. Tá? Então, o desenho ridículo foi considerado o pior retrato falado do mundo, mas ajudou a chegar no cara. Né? Então, se vocês procurarem na internet, vocês vão ler a história dele. Né? Então, ele foi acusado de roubar dinheiro de algumas pessoas, aplicar pequenos golpes, etc. E esse foi o retrato falado que saiu dele. E isso ajudou a capturar essa pessoa, tá bom? Então, deem uma olhadinha. Acho que eu não coloquei aqui o link, mas se vocês buscarem na internet, vocês vão encontrar. Ah, tá aqui a fonte, Mega Curioso, no site Mega Curioso. E tem outras fontes também em que vocês vão encontrar esse caso. Muito interessante. Tá? Então, aí nós temos também os métodos complexos, tá? Estudo antropológico, antropometria, os métodos laboratoriais, que são os exames químico-físicos, DNA, né? Análise de cabelo, secreções, manchas, etc. A superposição de imagens, né? Então você pega a imagem da pessoa e você pega uma imagem para fazer o comparativo, é possível também. Estudo de pontos, datiloscopia, que é a papiloscopia, né? Análise das impressões digitais, análise da arcada dentária e da íris também, tá bom? Então, esses são considerados métodos complexos, porque eles exigem um conhecimento técnico maior, né? Mais aprofundado, precisa ser realizado por profissionais da área, certo? Aqui na identificação odontolegal, eu deixei aqui para vocês apenas um detalhamento sobre como isso acontece, né?
Então, ela é baseada no atendimento odontológico, nos prontuários das pessoas, né? Prontuário odontológico, radiografias, modelos de gesso, né? Às vezes a gente precisa fazer um modelo para fazer um aparelho, alguma coisa assim, e fotografias também, tá? Então, é uma metodologia comparativa que é dividida em 3 etapas. Então, primeiramente, se examinam os arcos dentais do cadáver, depois se examina a documentação odontológica daquela pessoa que precisa ser identificada, né? Se desconfia que seja ela, e se faz, então, o confronto odontolegal. É um método bastante utilizado em grandes desastres, por exemplo, né, desastres aéreos, em que às vezes não é possível fazer um exame de outro tipo de exame. Então se utiliza esse, mas também sempre que não houver mais características físicas a serem analisadas. Então, uma das formas é a identificação odontolegal. Então, para vivos e mortos se pode investigar, né, a averiguação da identidade de criminosos, alienados, a verificação da idade verdadeira daquela pessoa. Então, existem casos e casos, né, gente? Então, se vocês procurarem na internet, tem até filmes sobre isso. Né? A pessoa que já é adulta, que finge ser criança por conta das características, alguma condição patológica. E existem formas de verificar a idade verdadeira. A averiguação da paternidade, da maternidade, de consanguinidade, né, na questão civil, para impedimento matrimonial, isso precisa ser investigado também. A averiguação de sexo e etc. Então, aqui também nós temos um outro aspecto da antropologia forense bastante interessante, que é a verificação do tempo de morte em ossadas, né? Como isso é feito? Através do aspecto do osso, tá bom? Então, trouxe aqui uma tabelinha para vocês que mostra um pouco isso, né? Então, olha, ossos recobertos por mofo, né? Então, denota ali que o tempo da morte é estimado em 2 a 4 anos, né? Canal medular enegrecido, de 6 a 8 anos. Ausência de cartilagens e ligamentos, essa ossada daí já vai ter mais de 5 anos. Desaparecimento das graxas dos ossos, de 5 a 10 anos. Canal medular branco como a superfície, mais de 10 anos. Persistência de restos de polpa dentária, até 14 anos. Desaparecimento completo da polpa, 16 a 20 anos. Desaparecimento dos canais de Havers, mais de 20 anos. Osso quebradiço, frágil e superfície porosa, mais de 50 anos. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia de como isso é estimado, tá bom? Métodos antropométricos, né? Então, visam o estudo das diversas partes do corpo humano. Então, a gente tem diversos métodos, a gente não vai poder entrar em todos eles, mas apenas para que vocês saibam que eles existem. Isso, às vezes, é cobrado em concurso, né? O método Bertillonage. Então, ele vai aparecer lá, né? Para que serve o método? Para realizar esse estudo das dimensões do corpo para identificação, né? Então, geométrico, odontológico, otométrico. Então, são vários métodos nesse sentido. Existem também os antropográficos, que vai estudar a anatomia do corpo, né? Então, vai estudar a anatomia do crânio, então, estudar a questão oftalmoscópica. Tem vários aspectos que vão ser observados para realizar essa análise. Bom, a gente espera que a nossa convidada médica fale um pouco mais sobre isso, porque a professora de vocês, jurista, não tem habilitação técnica para isso, tá bom? Mas a gente vai trazer ela que vai nos falar um pouco acerca desses métodos. Exame de DNA, né? Todo mundo sabe o que é. Então, pode ser realizado em qualquer tecido ou líquido orgânico, identificação pelo DNA, né? Torna qualquer uma das outras identificações meio que obsoleta, porque ela é a mais definitiva que nós temos atualmente. E aí nós temos os métodos dermopapiloscópicos, que é a análise das impressões digitais. Deixei para vocês também um videozinho acerca da atividade do perito de papiloscopia, para que vocês assistam também, bastante interessante, que é o profissional que vai fazer a análise e a comparação das impressões digitais, palmares e plantares também dos pés, tá bom? Então, não só as impressões dos dedos, né, mas de toda a mão, dos pés também é possível e pode ser utilizado para identificar as pessoas. O que mais? Aqui, identificação, nós temos o sistema datiloscópico,
Então, a gente vai ter aí uma série de detalhes técnicos, que a nossa convidada também vai falar um pouco sobre isso. A datiloscopia, então, trouxe aqui para vocês algumas informações, né? Então, é a análise da polpa dos dedos, da palma das mãos, da planta dos pés, que tem linhas e saliências de disposição variável. Esses desenhos aparecem em torno do 6º mês de vida uterina e permanecem durante toda a vida do indivíduo e continuam até algum tempo após a morte, quando são eliminados pelos fenômenos putrefativos, diferindo inclusive gêmeos univitelíneos, tá bom? Então, é um método bastante importante para identificação. Identificação do sexo, como é feita? Né? Primeiro, através da análise da bacia e segundo, através da análise do crânio. Então, utilizando os dados objetivos e os cálculos matemáticos acerca dessa análise, é possível fazer essa discriminação de sexo com 90% de certeza, tá? Para vocês terem ideia. Então, assim, é um conjunto de técnicas, não vai ser aplicada uma nem outra definitiva, mas algumas questões aí podem ser respondidas de forma integrada. Então, você pega esses métodos e vai utilizando até chegar na identificação da pessoa com o maior percentual de certeza possível, tá bom? Verificação da idade também, como é feito? Né? Através do exame clínico, onde se verifica o número de dentes irrompidos, sequência eruptiva dos dentes, né? O estado atual dos elementos dentários, cáries, exodontias, desgastes, etc. Exame indireto, que é a análise das radiografias, né? Então, existem essas duas formas de você fazer essa verificação da idade, utilizando das características odontológicas. Aí nós temos também a questão da verificação da causa da morte, né? Então, a determinação da causa da morte é relativamente fácil quando o cadáver apresenta toda a estrutura de tecidos, músculos e carnes, ou seja, quando aquele cadáver está fresco, né? Então, tem pouco tempo da morte, então é possível, fica mais fácil fazer essa verificação, tá? E quanto mais, obviamente, quanto mais vai passando esse tempo, vai ficando mais difícil, né? Porque você não tem ali os elementos para fazer uma análise. Então, aqui nós temos também o raio-x, que é importante, porque vai analisar questões de interesse, como lesões ósseas, restos de metais, né, naquele cadáver, dentes cerrados, fragmentos de bala, enfim, ele vai dar alguns indícios que podem apontar para a causa da morte da pessoa, ok? Então, aqui, ó, identificação da raça ou grupo étnico. É analisado, então, os índices cranianos, né? Então, a gente vai ter aí uma série de questões que vão ser verificadas para fazer esse comparativo do crânio, né? Com relação também à raça. Então, acho que até no vídeo sobre os princípios, o professor fala um pouquinho sobre isso, mas eu vou pedir para a nossa convidada nos falar um pouco acerca desses métodos também, tá bom? Então, nós temos aqui algumas questões matemáticas, que a galera do direito não vai entender, mas que o pessoal da medicina pode utilizar para poder fazer esse estudo um pouco mais aprofundado, ok? Então, nós temos aí ângulos específicos, olha, para grupos étnicos negroides africanos, australoides, né, mongólicos meridionais e para os caucásicos. Então, você vai ter medidas, né? Então, se vocês observarem, nas séries, né, sobre medicina legal, sempre aparece aquelas imagens das ossadas e aquele monte de régua. Aquilo serve para medir mesmo o tamanho dos ossos, os ângulos, para poder fazer a verificação de que grupo étnico pertence àquela pessoa, tá certo? E, enfim, vamos tentar não, na verdade já está marcado para o dia 7, a nossa live com a nossa médica que tem uma experiência bem interessante na área de medicina legal, e a gente pretende que ela faça um bate-bola com a gente acerca dessas questões e que foque um pouco mais também nessas questões técnicas, tá bom, pessoal? Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Continuem nas atividades, então assistam esse vídeo, depois vocês dão uma relida nos slides, que é o que eu recomendo sempre. Assistam os 2 vídeos que eu pus aí para vocês, 2 videozinhos rápidos de profissionais da área, tá bom? E aí, respondam lá o nosso questionário. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau.